Bom dia, estudantes do Centro Educa Mais Ana Bernardes, alunos do primeiro ano do ensino médio. Sou professora Elissandra e vou dar continuidade ao trabalho do conteúdo Estrutura das Palavras. Essa é a nossa terceira abordagem sobre a estrutura das palavras. Vamos lembrar que é uma estrutura, algo que precisa ser formado, algo que precisa ser construído. Então, uma estrutura é a base da construção, a base dessa formação. E as palavras, elas são formadas por pedacinhos, por pequenas partes. Não são as sílabas, não vamos confundir morfemas, elementos mórficos com sílabas. Não tem nada a ver, viu, gente? Vamos entender que os morfemas ou os elementos mórficos são as partes que estruturam as palavras. Então, é necessário ter essa estrutura para que a palavra ela possa ser formada. Eu gostaria que vocês fizessem essa anotação no caderno de vocês, porque eu tentei sintetizar ao máximo possível esse conteúdo, fazendo aqui esse resumo. Isso aqui não é um mapa mental, gente, aqui é um resumo esquemático. Posteriormente, em outro momento, nós vamos trabalhar sim os mapas mentais. Mas hoje eu fiz para vocês essa anotação, até porque a escrita ela é um ato intelectual e também ela ajuda na memorização das informações. Então eu percebo que hoje os alunos eles não utilizam a escrita como uma técnica de memorização, de aprendizagem, e escrever é um ato intelectual. Então, ao estudarmos, é necessário sim que nós coloquemos em prática o ato da escrita. E com certeza a nossa memorização ela vai ser ativada, aguçada. Então vamos fazer essa anotação, vocês devem fazer essa anotação no caderno de vocês e devem me enviar, tá bom, gente? Porque faz parte da aula de hoje. Então, o primeiro elemento mórfico é o elemento básico, é o elemento comum, é o elemento, não diria mais importante, mas eu diria aquele que, no mínimo, é necessário que tenha na palavra. Então, nenhuma palavra existe sem radical. O radical, ele conserva o sentido da palavra. Ele é a base, ele é, digamos assim, o pontapé da palavra. A partir do radical, você vai formar palavras de uma mesma família, que são palavras cognatas, palavras derivadas. Então, percebam aqui, ó, aqui é o verbo cantar. E esse cante aqui é o radical, é o elemento básico, é o elemento comum. Ele se repete em todas essas palavras que fazem parte da mesma família. São palavras cognatas, estão relacionadas e fazem parte de uma mesma família. O outro elemento mórfico é a vogal temática. Ela forma o tema com o radical e também indica conjugação. Observem aqui o cante é o radical, o a é a vogal temática. E aí eu tenho a junção do cante mais a vogal temática, eu formo um outro elemento mórfico que é o tema. O tema também é um elemento mórfico da estrutura das palavras. E a vogal temática, ela indica a conjugação. Lembra que nós estudamos que os verbos eles podem pertencer à primeira,
segunda e terceira conjugação verbal. Então, essa vogal temática que está relacionada à conjugação. No caso, gente, o verbo cantar, ele faz parte da primeira conjugação. Se fosse beber, segunda conjugação. Se fosse dormir, terceira conjugação. Então, eu tenho o radical, a vogal temática. Quando eu junto o radical mais a vogal temática, eu formo um outro elemento mórfico, que é o tema. Então, o tema também é um elemento mórfico. É um elemento que faz parte da estrutura da palavra. Então, essa palavra aqui, ó, canta, é a junção do radical mais a vogal temática. E aí resulta no tema. Um outro elemento mórfico ou morfema é a vogal ou a consoante de ligação. Unem estruturas, unem morfemas e elas servem para formar uma palavra nova, tá? Então, observem, gás mais metro, gasômetro, gasômetro, gasômetro. Essa vogal aqui é uma vogal de ligação. Ela tem a junção, ela tem a função de unir estruturas, de unir morfemas e de formar uma palavra nova. Gasômetro, gasômetro, gasômetro. O outro exemplo aqui, nós estamos falando da vogal ou da consoante de ligação. Aqui nós temos a consoante de ligação, o L. O L aqui é a consoante de ligação. Ele está fazendo a junção, a união da palavra pau, mas o sufixo ada. Pau, ada. Pau, ada. Esse L aqui é uma consoante de ligação. Assim como esse O é uma vogal de ligação, serve para unir, para formar uma nova palavra. Um outro elemento mórfico que faz parte da estrutura da palavra são as desinências. E essas desinências, gente, elas podem ser desinências verbais, onde ela pode indicar número, pessoa, tá? Desinência de número pessoa, número pessoal. Observe aqui, cante, radical, o a vogal temática, e o mos aqui significa o número e a pessoa do verbo cantar. No caso, primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural. Número, plural, pessoa, primeira. Qual é a primeira pessoa do plural? Nós, né, gente? Nós. E também essa desinência verbal, ela pode indicar o modo e o tempo. Então, ela indica número e pessoa, modo e tempo. Então, desinência, número pessoal, desinência, modo temporal, tá? Olha só. Cantasse, cante, radical, elemento básico, elemento comum. O A é a vogal temática. Esse SSE significa o modo e o tempo desse verbo. Então, é a desinência modo temporal porque indica o modo e o tempo. O modo é subjuntivo e o tempo é pretérito perfeito. Então, essa terminação aqui, ela indica que o verbo está no pretérito perfeito do subjuntivo. Subjuntivo é o modo, pretérito perfeito é o tempo, né, gente? Nós temos tempo, pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Então, o tempo, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, etc. E o modo é o subjuntivo, o indicativo e o imperativo.
Então, as desinências verbais, elas podem indicar número e pessoa do verbo e modo e tempo. Então, desinência, número pessoal, desinência, modo temporal. Essas são as desinências verbais. Existem também a desinência nominal. A desinência verbal está atrelada a verbos. A desinência nominal está relacionada a nomes. E ela vai indicar flexão quanto ao número e ao gênero. Número, quando falarmos de número na gramática, vamos lembrar de singular e plural. E quando falarmos de gênero, vamos falar de masculino e de feminino. Então, observem que quando eu falo a palavra menino, a ausência do S indica que a palavra está no singular. Mas quando eu falo a palavra meninos, a presença do S indica que a palavra está no plural. Isso quando eu tenho uma desinência nominal que está indicando número. Ela também pode indicar gênero. Esse gênero é masculino e feminino. Observe que a vogal O indica gênero masculino e a vogal A indica gênero feminino. Então, gramaticalmente, quanto ao gênero, nós temos masculino e feminino. E esse O e esse A é a desinência nominal, indica que a palavra ou está no masculino ou está no feminino. E quanto ao número, a ausência do S indica que a palavra está no singular e a presença do S indica que a palavra está no plural. Então, desinência nominal quanto ao número, desinência nominal quanto ao gênero. E nós temos os afixos. Os afixos, gente, eles alteram o sentido da palavra, do radical. Se eu colocar antes, eu chamo de prefixo. Se eu colocar depois, eu chamo de sufixo. Então, prefixo é antes do radical. Percebam aqui a palavra infeliz. O prefixo ele vem sempre antes e, claro, a palavra feliz, ela é diferente da palavra infeliz. Então, são duas palavras diferentes. Por isso que ele altera o sentido do radical. E o sufixo também altera o sentido do radical, mas ele é colocado após o radical. Então, eu tenho aqui o radical e eu tenho aqui o sufixo. Ele foi colocado após. Feliz é uma palavra, felizmente é outra palavra. Feliz é uma palavra, infeliz é uma outra palavra. Então, nós temos aí os morfemas, os elementos mórficos que estruturam a palavra. Então, desinência, que pode ser verbal e nominal. Os afixos, que são classificados em prefixos e sufixos. Temos as vogais e as consoantes de ligação. Nós temos o radical. Nós temos o tema e temos a vogal temática. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse conteúdo. Um bom estudo e um bom dia.